só pra ti, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Está com a gente também, eu acabei esquecendo, o Felipe. É um dos diretores da Almadebrag também, né? Pastor Leandro Malvese, que é o palestrante dessa noite, e a sua namorada Paula, onde está? Deus abençoe. Queridos, vocês receberam um papelzinho quando vocês chegaram, para vocês anotar alguma coisa que vocês tiverem dúvida e querendo perguntar, só erguer a mão e perguntar para o professor Leandro Malvese, amém? Eu já chamei de professor, de pastor, de evangelista, meu Deus, é bênção. Meus irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Só estou esperando ser chamado de apóstolo agora, viu? Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade, nesse dia tão oportuno que o Senhor Deus nos prepara. E sinto agradecido, meu coração se preenche na oportunidade de estar aqui com todos vocês, sabendo que é muito válida estas semanas de férias, as férias de inverno que ocorrem no Brasil. São momentos preciosos para nós dotarmos os nossos jovens de ferramentas espirituais para o retorno da sua vida cotidiana, e digo de passagem, dentro do seu âmbulo, né, do lugar onde percorrem na área estudantil, sejam na escola, na faculdade, e agora também aqueles que estão de férias no emprego, alguns coadjuntam, né, para que possam descansar. Espero que nesta feita oportuna, parabenizo desde já toda a diretoria da juventude desta igreja, que assim realize esse trabalho para educar vocês através do estudo bíblico. Faço menção de agradecimento à liderança, muito obrigado pelo contato e por terem me convidado para que eu pudesse estar aqui junto com vocês. Entre tantos distintos palestrantes, me deram a oportunidade de hoje estar aqui. Faço menção também do clero da igreja, o pastor que está sobre a direção desta igreja, Deus continue o abençoando ricamente, sem fazer esquecer também dos amigos que aqui estão nessa casa, principalmente Geazi, meu amigo, já sabe, né, tá aí, prometeu que viria, veio mesmo nesse frio, rompeu. Geazi é amigo há muitos tempos, né, já tivemos até a oportunidade de viajar junto. O ruim é que viajar com o Geazi, a língua dele não para, e a velhinha queria até matar ele na viagem de tanto que ele conversa, e é uma benção, só para dormindo. Aí, vamos lá, glória a Deus, tá vendo? Tá mais digno agora da voz apostólica. Vamos lá. Então, se vocês podem, a oportunidade hoje para falar no dia, perguntei para a liderança que estava formulando o trabalho qual seria o tema que eles desejavam que eu falasse. Disseram que era um tema subordinado para todos, né? Como purificará o jovem o seu caminho, procurando um caminho bíblico para comentar para vocês. Então eu encontrei uma fala em uma carta pastoral. Eu achei 2 Timóteo, se você tem aí por gentileza, capítulo 2, versículo 14. Achei um caminho pastoral para nós falarmos acerca da vida de jovens e como o jovem pode trabalhar alguns aspectos para a sua vida. Então, se você pode, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 14, nós vamos fazer menção aqui de algumas questões muito interessantes para todos vocês entenderem a questão de como o jovem vai purificar o seu caminho, tá bom? Então, se você pode, por gentileza, abra aí comigo a segunda epístola, no capítulo 2, versículo de número 14. Desde já quero fazer menção de uma coisa aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos de vocês aqui têm interesse de aprender mais de Deus? Levanta a mão. Quantos desejam aprender mais de Deus? E quantos sabem o que estamos passando nesses dias? Que era nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando. Alguém saberia me responder que era nós estamos enfrentando? Olha aqui para mim. Alguém sabe? Não, não, não. Pois é. O período que nós estamos enfrentando chama pós-modernidade. E a pós-modernidade é um dos períodos mais difíceis, porque ela colocou em apogeu, ela levantou alguns problemas contra a fé cristã. Não sei se você sabe, toda a Europa, que é chamado Ocidente, até as Américas, foi educada pelo cristianismo. O cristianismo foi quem educou toda a cultura ocidental. E através disso, por ser muito antigo, o cristianismo hoje tem sofrido alguns reflexos e embate. A fé tem sofrido com os movimentos ateístas,
com alguns grupos políticos e com algumas reverberações culturais. O que seriam isso? O ateísmo, o suicídio, a depressão, a descomunicação, que é chamado de cybercultura, a internet pela geração Y, segundo algum conselho de sociólogos, e outros tantos assuntos estão em voga. E a pós-modernidade vem trazendo um momento em que a igreja se encontra com o desigrejamento, onde que ninguém mais deseja a instituição, todos desejam um culto de domingo na internet, assistindo debaixo das suas cobertas, onde o dízimo se tornou uma proposta para pagar mensalidade para recobrar o pastor e todas as autoridades eclesiásticas, e diante disso cada vez mais nós temos uma dificuldade. Os pais não sabem mais quais são os modos operantes e cultural que seus filhos têm, e diante disso todos nós estamos sofrendo com este período. E nós temos um grupo chamado Calejados, eu não sei se vocês conhecem o Calejados. No Calejados nós temos uma rede educacional, estamos lançando esse mês a Escola de Vocacionados, é uma escola virtual, e nós estamos lançando também a primeira conferência dos Calejados. Espera aí que eu não sei nem onde eu coloquei os convites que eu ia trazer para apresentar para vocês. Ser velho dá nesse problema, você vai ficando velho, você vai perdendo a memória. Pois é, não sei nem onde eu coloquei, mas tudo bem. Ah, tá aqui, dentro da carteira, sabia. É igual cartola de mágico, você bate e acha. Veja só. Então eu tenho um convite aqui para oferecer para vocês, se vocês tiverem interesse. Vamos ter no Clube do Caxambu, no dia 27 de julho, a primeira conferência Dialogando com a Pós-Modernidade. Vamos ter ali alguns palestrantes que são interessantes. Um deles já esteve em um trabalho aqui, foi a nível de campo, Jazi, foi que o Samuel esteve? A nível de campo com vocês, que é o Mad Braga, né? O Samuel Silva, vamos ter o Dr. Natanael e vamos ter o Leonardo Chignoli. Vamos ter também a banda da Overdose, que faz parte do Calejados, ela transita em troca, alternando durante todo o ano, e vocês vão ter lá a área musical, vão ter a área das palestras. As palestras vão falar sobre o desigrejamento, os desigrejados, uma opção para esses dias. Vamos falar sobre como ter Deus como pai em tempos que ninguém deseja ser filho, e vamos falar também sobre a cultura da fé como mercadoria. Uma época em que todo mundo quer barganhar com Deus, que é um Deus que lhes dê crédito, um Deus como um bancário, que lhes dê um cartão optativo para comprarem o que desejam. Então vamos falar sobre isso. E vamos ter um diálogo também sobre um dos temas mais importantes, a morte da família na pós-modernidade. Não sei se você sabe, um dos principais interesses da política de esquerda e de Karl Marx, o Marx velho, em seus últimos dias de vida, Marx escreveu alguns relatos de uma pesquisa que depois seu amigo, que se chama Friedrich Engels, pegou para si. Eles lavraram um livro que chama A História da Propriedade Privada e da Família. E nos últimos dias de Marx, Marx dizia que para ter sucesso em toda a sua proposta, o que ele deveria implantar na cultura ocidental era matar a família tradicional, porque ela era quem monopolizava toda a ignorância. Então Marx dizia que para ter sucesso o socialismo e o comunismo, você deveria matar a família tradicional. E nesses últimos dias nós estamos vivendo esses embates. E para aprendermos então a lidar com isso, nós estamos fazendo essa conferência. Se você tiver interesse, eu conversei já com a liderança, procure a liderança, esteja lá, tá bom? Na conferência vai ser um sucesso, tá? Aí apareceu aí o banner da conferência para vocês, tá bom? Esteja com a gente, jovem, se esforce, invista no seu futuro, papai, mamãe, invista no futuro do seu filho, invista na sua família, tá bom? Vai ser de suma importância. Os que acharam um texto sagrado, digam amém. 2 Timóteo 2,14, leia, diz assim, ó: traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam, e são perversões dos ouvintes. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo
aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado de idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele eles estão presos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregando de pecados, levadas de várias concupiscências, que apreendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e retrógrados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Imaginem vocês que a epístola que nós estamos lendo, ela está resolvendo alguns problemas de ordem a um jovem. Imagine que Paulo é um apóstolo já experimentado e ele está nos seus últimos dias de vida. Mas o moço que está cuidando agora da igreja de Éfeso é um menino que tem mais ou menos entre a casa de 27 anos de idade, que pegou um problema nas suas mãos e que não está conseguindo enfrentar, que tem alguns irmãos mais velhos dentro da igreja em que ele está dirigindo, que são presbíteros, porque a palavra presbítero, ela no nosso idioma seria a palavra ancião, seriam os homens mais velhos da cúpula cristã local e que trabalhariam dentro do conselho para que pudessem dar palavras de instrução ao pastor, que era quem cuidava de todo o rebanho. Timóteo é alguém que vem de tanto uma raiz familiar grega como uma família judaica. Sua mãe é judia, sua avó é judia, mas são convertidas através da pregação de Paulo, e por isso Paulo conhece Timóteo desde os dias da sua adolescência, e por isso Timóteo teve um dos melhores instrutores, ou seja, um dos apóstolos mais reconhecidos em todo o mundo ocidental ou em toda a Bíblia, isto é, Paulo. Paulo conhece Timóteo, sabe de toda a sua estrutura que tem fragilidades, e ainda com isso, Paulo vai instruindo Timóteo a maneira de se comportar e também vai falando acerca da cultura que se manifestará. Paulo não está falando de cunho profético, pelo contrário, Paulo é alguém que é visionário. E o ideal, o que a gente começa a entender aqui, é que Paulo é alguém que a gente às vezes usa na palavra que é à frente do seu tempo. Quando a gente usa essa palavra para dizer que alguém está à frente do seu tempo, a gente está dizendo não que esta pessoa é um profeta, mas que o seu olhar é tão apurado que ele consegue enxergar as causas e consegue prever o que vai acontecer lá na frente. Você pode perceber que na maior parte das vezes, a gente tem figuras de expressão na história da humanidade, isto digo, os grandes intelectuais, e esses intelectuais, quando eles vivem, eles são
não comunicáveis, ou seja, eles não são entendidos pela sua geração. Porque quando uma pessoa é inteligente demais dentro da sua geração, a sua geração chama de insano, chama de louco, chama de retardado, diz que não dá para conversar com ele. Por quê? Porque ele está conversando coisas que estão comunicando com uma geração muito à frente dele. Vou dar um título de exemplo para vocês. Existem muitos pensadores ao longo da história que vão ser reconhecidos muitos anos depois. Sócrates teve a sua punição aproximadamente entre a casa de 400 anos antes de Jesus Cristo. Quando Sócrates foi declarado um homem de má índole, segundo o conselho dos gregos de Atenas, Sócrates teve uma punição, e a punição de Sócrates foi que no Partenon, ou seja, onde faziam a eleição, eles desejaram que Sócrates morresse, porque ele pervertia a juventude de sua época, isso segundo a palavra dos atenienses. Então, o veredito para Sócrates era que Sócrates tomasse um veneno que chamava cicuta, porque Sócrates era alguém inteligente demais para a sua época. Veja, 100 anos depois que Sócrates morreu, nós vamos ter um grande aluno de Platão, que era discípulo de Sócrates, chamado Aristóteles. E Aristóteles vai falar as palavras de Sócrates, e Sócrates, 100 anos depois, vai começar a ser conhecido por toda a Grécia, e a Grécia vai colocar a mão na cabeça e dizer, poxa, a gente matou um gênio. Por quê? Porque Sócrates era inteligente demais. Ao mesmo tempo que você for olhar na história, e for seguindo toda a cadeia linear, isto é, na linha do tempo da história, você vai ver Hegel, Kant, Nietzsche, Marx, Freud, você vai ver Kierkegaard, todos esses grandes homens que são inteligentes para o seu tempo, não se comunicarem com a geração da sua época. Por quê? Porque quando alguém é visionário demais, ele fala para sempre, e aí a gente vai entender uma coisa, a gente usa uma palavra chamada clássico, não é isso? E a maioria das pessoas, isto é, no dito popular, no senso comum, a gente usa essa palavra para dizer que clássico é quando algo que é conhecido a todos e fala em todos os tempos se encontra. Por exemplo, quando você tem o jogo entre Corinthians e Palmeiras, aí o narrador diz, hoje nós temos um clássico. Por quê? Porque é algo que se comunica tanto com a geração do passado, como a do meio, como a do futuro também estará se comunicando. Aquilo é um jogo que chama a atenção de todo mundo. E o que é um clássico? Um clássico é algo que conversa com todas as gerações. Veja, Paulo é tão inteligente, ele está tão à frente do seu tempo, que os textos de Paulo, eles estão muitos anos à frente de Paulo. Veja, Paulo está comunicando com Timóteo, ou isto é, com alguém da sua época, mas assim o texto de Paulo falou com a geração do século V depois de Cristo, 10 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, 400 depois de Cristo, 800 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo, 1500 depois de Cristo, com os reformadores, falou com os iluministas, falou com os contemporâneos e fala com a gente ainda nos dias atuais. Percebam, o clássico de Paulo, ele vai falando, a carta estava endereçada a Timóteo, mas a visão de Paulo já estava nos nossos dias, contemplando o que ia acontecer, e é isso que é um clássico. Primeiro ponto, como o jovem pode apartar o seu caminho do mal, segundo a leitura das Escrituras, Paulo dá o segredo. Aquele que enxerga através das lentes do Evangelho, este com toda certeza, ele não premedita apenas o seu tempo, ele consegue enxergar pela visão da Bíblia o futuro. Os homens em todo o tempo tentam buscar um único argumento para a sociedade. Por exemplo, se você procurar uma manifestação de políticos de esquerda, você logo vai perceber que aqueles políticos de esquerda, na porta de um presídio, soltem os presidiários, porque esses presidiários foram torturados pela cultura da sociedade, e eles não tiveram uma oportunidade do governo e por isso cometeram crimes e eles não merecem pagar por isso. Nós cristãos estaremos do outro lado fazendo uma leitura e vendo que eles estão premeditando apenas a sua fala a este tempo, mas nós pela Bíblia Sagrada leremos muito frente, nós diremos, estes homens foram convencidos pelo pecado de Adão no Éden. A má influência deste pecado que corrompeu toda a cultura dessa sociedade os levou. Todos são maus sem Deus e pela ausência de Deus, infelizmente, caíram em seus deleites e foram convencidos à prática do mal. E na prática do mal estão pagando pelo seu problema.
A leitura do cristianismo ela é muito diferente porque ela lê lá na frente e nós não estamos coadunados com a linguagem do mundo. Na linguagem do mundo, eles acreditam que os seus benefícios lhes trazem garantia de êxito. O vencedor no mundo, e segundo a leitura do mundo, é aquele que é esperto. Você nunca ouviu esta fala? O mundo é dos espertos. Quando você vê uma pessoa trapaceando, quando você vê uma pessoa passando a outra para trás, você fala, poxa, você não deveria fazer isso? A pessoa fala assim, não, o mundo é dos espertos. A Bíblia Sagrada não usa este padrão para tipo de esperteza. A verdadeira inteligência, segundo o conceito bíblico, não é ganhar para uma finalidade temporária e que vai se esgotar breve. A Bíblia Sagrada trabalha com padrões de eternidade, e é por isso que ela não tem pressa em construir aquilo que vai ser para toda uma existência. Porque segundo as leituras do mundo, o que vale é ganhar para este momento e para esta época. Mas a Bíblia está dizendo, na leitura do mundo você constrói valores e você lê valores para um momento que é breve. Na leitura da Bíblia você constrói valores que ainda que demorem muito, nunca se esgotarão porque estarão nos céus. As palavras de Paulo, que ele está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo assim, Timóteo, eu quero te dizer uma coisa, qual é? Traz a memória, porque uma coisa é certa, cristão que está sem memória é cristão que está caminhando vacante. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ao conversar com os discípulos, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele fala que as Escrituras devem ter uma profunda examinação, porque são elas que testemunham do Cristo, e é dentro das Escrituras que a gente possui a vida eterna. A vida eterna se galga quanto mais você tem conhecimento de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, regras rituais são importantíssimas. A título de exemplo, oração é muito importante, jejum é muito importante, mas tudo isso é obra pessoal da carne para você tentar mortificar a carne, mas não são dogmas de salvação. A salvação, ela está caminhando na sua vida, está crescendo na sua vida através da fé. Ninguém pode produzir nada para a salvação. A salvação, ela não é meritocrática, a salvação, ela está no único mérito, a morte de Jesus na cruz. Quem crê nesta morte está no caminho da salvação. E a gente deve trabalhar este conceito que para nós caminharmos para a salvação, não são as nossas regras rituais que nos levam à salvação. Não, amados. O que nos leva ao caminho da salvação é o conhecimento profundo do nosso Deus. A oração de João 17, Jesus no Getsêmani, ele diz, Pai, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. É esta a ideia que a gente deve trabalhar. Um jovem, para apartar o seu caminho do mal e ter uma vida profunda, digo isto, em nível espiritual, ele deve, em primeiro ponto, ter um conhecimento profundo do seu Deus. Digo de passagem, abre aspas, nós somos pentecostais. E o que nos difere de todos os outros públicos de igrejas que saíram da reforma protestante é que nós acreditamos em experiência com Deus. E acreditando em experiência com Deus, a gente deve trazer sempre ao nosso conhecimento. Primeiro, eu devo conhecer as Escrituras, porque é isso que Deus requer de mim. Diz para mim, amados, se sua mãe deixar um bilhete na sua casa para você ver a lista de instruções que ela deu para o seu dia e você não lê e não cumprir, o que acontece no final da tarde? Aleluia! Deus deixou a palavra para nós seguirmos o mapa que nos conduz até a vida eterna. O problema é, em um país que nós temos a liberdade da Bíblia ser aberta, podemos adquirir um exemplar, nós não usamos bem esta liberdade. Sabe uma coisa interessante? Abre aspas, vou trabalhar um discurso que eu trabalhava com alunos do direito na Unip, quando eu era professor de ética ali. Prestem atenção, a liberdade é um dos piores desígnios para o ser humano, porque a liberdade está atrelada a um tipo de termo que com certeza ninguém gosta. Qual é? Responsabilidade.
Porque todo mundo quer ser livre, mas ninguém quer ser responsável pela consequência de ser livre. Todo mundo quer ter o direito de fazer o que quiser, mas não quer ser dono das consequências do que fez. A liberdade, ela sempre traz consequências. Ótimo, levou uma vida sempre livre, mas fez o que com as consequências da liberdade? Teve o direito de ir e vir, de fazer o que quiser. Agora digo, fez o que na ida e na vida, na volta? Qual é o resultado da liberdade? É esta questão que Paulo está trazendo aos nossos olhos, amados, de que nos vale batermos no peito e dizer estamos no Brasil, um país de liberdade, e que você pode optar em ser cristão e não ser cristão. Agora digo de passagem, quem começa um relacionamento para acabar? Vou começar um relacionamento aqui porque eu quero acabar. Não, ninguém começa relacionamento para acabar, ou começa? Ninguém começa. Quem começa uma faculdade? Eu vou começar uma faculdade porque eu sei que eu vou estudar só um mês, daqui a pouco eu vou trancar. É assim? Eu vou entrar nesse trabalho aqui, eu só vou trabalhar 20 dias, porque eu só quero trabalhar 20 dias, aí depois eu vou pedir para me mandar embora. É assim? Não. Tudo que a gente começa seguindo um plano na nossa cabeça que a gente quer a um longo período processá-lo sobre a nossa vida. É isso que está dizendo aqui Paulo para Timóteo. Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, traz à sua memória o que eu estou ordenando diante do Senhor. Não tenha contenda de palavras na sua cabeça. Não tenha contenda de palavras na sua boca. Por quê? Quem pensa segundo a Bíblia e quem fala segundo a Bíblia não se compromete. Glória a Deus. A Bíblia não nos coloca em saia justa, pelo contrário, a Bíblia nos coloca no caminho da ética dos céus, ou seja, não existe um termo na Bíblia que se for pronunciado pela sua boca com coerência, tá? Porque tem muita gente que tem outro problema. Abre outra aspas, jovem. Tem muita gente que parece mais Bíblia de mensagem profética. Você já foi em festividade de jovem ou algum lugar que você compra aquelas biblinhas de chaveiro, não é? Aí você tem aquelas bíblias de chaveiro que você vai tirando os versículos, que está tudo separado. Pois é, aquilo não dá muito certo, porque uma vez eu lembro que o meu amigo falou: tira uma palavra aí que eu estou mal. Aí eu fui tirar uma palavra para ele, dei para ele. Aí ele olhou para mim meio cabisbaixo, falei: o que foi, não gostou? Aí disse: poxa, se o dia já estava mal, ficou pior. Eu peguei o versículo, estava lá, Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Perceba, nem sempre, não é? A gente consegue tirar o texto de um lado e colocá-lo isolado. Texto isolado, pronunciado no mau contexto, é sempre um pretexto para criar heresia. Quando você isola o texto do seu conjunto, é a mesma coisa. Se eu tirar a minha mão e colocar ela aqui e falar, anda, aí todo mundo pensa que é a família Adams, a minha mão começa a andar aqui pela igreja, aí fala assim: pô, mas de quem que é essa mão? É do Antônio, do Frederico, do José? É de quem? É do Leandro? Ninguém vai saber de quem é a mão, porque a mão está andando por aí. E você pode dizer que a mão é de quem você desejar, porque ela não está presa a corpo nenhum. É a mesma coisa de um texto isolado. Quando você tira ele do seu conjunto de texto, você pode dizer que ele é o que você quer. O segredo, o segundo ponto, o primeiro ponto para o jovem ter sucesso: conheça Deus em profundidade, porque Ele deixou o currículo pessoal dele para você. Aleluia. Todos têm direito de ser o RH dos céus, porque Deus deixou o currículo na sua agência para você avaliar se ele é digno de entrar na sua vida, ou melhor, se você é digno de ser chamado de filho dele. Segundo, não use a Bíblia Sagrada como desculpas, ou não use a Bíblia Sagrada fora do seu contexto para justificar suas causas. Paulo está dizendo a Timóteo: toda vez que a palavra, Timóteo, for usada de maneira adequada, sua vida será um sucesso. O jovem que tem a sua vida pautada ou então subsidiada no texto bíblico é um jovem de sucesso. Amados, os maiores jovens de sucesso não foram aqueles que eu vi na sua vida conseguirem êxodo através da sua capacidade, pelo contrário. Isso são pessoas de capacidade, não são pessoas de sucesso.
As pessoas de sucesso que eu encontrei na vida são aquelas que conseguiram superar as suas dificuldades e ainda com as dificuldades conseguem se manter cada dia após o outro se superando. A Bíblia Sagrada é isso. É um preenchimento para a lacuna ou para os vazios que a existência, infelizmente, deixou dentro da nossa vida existencial. O problema é que algumas vezes a gente não está percebendo que nós estamos usando mal o texto bíblico e é por isso que a nossa vida está vazia. Amados, sabe por que nesta época nós temos grandes desvarios ou nós temos grandes ausências de valores e o suicídio está em alta, a depressão, a mutilação, ou a homossexualidade, não é? A perversão do caráter, de convivência. Sabe por que isso está em perversão? Simples, porque os valores da Bíblia estão sendo destruídos pela cultura social. E cada dia mais vocês que transitam pela sociedade conhecem pouco do texto sagrado e são arrastados, como Paulo está dizendo, por qualquer vento de doutrina. As igrejas que chamam a atenção hoje não são as igrejas que produzem conhecimento da palavra de Deus, não, porque ninguém quer conhecer. Veja a título de exemplo, deixa eu perguntar para vocês, olha aqui para mim, foquem comigo, olhem, deixa eu fazer uma pesquisa. Quantas vezes vocês acessaram o celular só de ontem para hoje? Quantos artigos de conhecimento que vocês necessitam? Pesquisas? Ou quantos textos de validade, não textos de besteira, de zoeira, textos cômicos, não esses, vocês leram de ontem para hoje? Agora faço a terceira pergunta, quantos estavam acessíveis para vocês? Todos possíveis. Vocês são a geração da informação, não do conhecimento. Porque ter muita informação não significa que você tem muito conhecimento. Vocês têm muita informação na mão, mas vocês buscam pouco conhecimento. O problema que nós estamos hoje é o mesmo problema que todo mundo sempre teve. Você desperdiça tempo para tentar buscar tempo depois. Você gasta o tempo porque está jovem, pensa que nunca vai ficar velho, quando ficar velho vai tentar buscar o tempo de jovem, aí velho está buscando o tempo para morrer, tentando buscar o tempo de ser jovem. E quando a morte chegar, você viu que não fez nada. Shakespeare escreve um livro chamado O Rei Lear. E no Rei Lear tem uma fala que é muito interessante. Quando o Rei Lear está sentado no seu trono, a história de Shakespeare diz que está o bobo da corte, o cozinheiro, olhando o rei, gordo, que tem uma coroa na cabeça, um cetro, um manto, tem a glória do povo. Ele manda e todo mundo cala-se diante da sua voz, mas o bobo da corte e o cozinheiro estão dizendo, pobre Rei Lear, que ficou velho, mas não ficou sábio. Porque a pior coisa é nós considerarmos a velhice como sabedoria, sendo que ela não é. Não passe pelo tempo e não deixe apenas que o tempo passe por você. Faça o seu tempo valer a pena, porque tempo é existência e existência é vida. E quem não vive, passa depressa. Não seja apenas um marco dentro do tempo. Porque tem gente que trabalha com tempo e ninguém lembra. Quem lembra de algum ponteiro de relógio da casa? Ninguém. Porque ponteiro de relógio trabalha para o tempo. Não trabalhe para o tempo, faça o tempo trabalhar para você. Some seu tempo, meça o seu tempo, converja o seu tempo a valor. Vá atrás daquilo que você quer, porque todo crescimento requer grande postura, e toda grande postura requer grande esforço. É tipo aquela pessoa, entra na academia hoje, quer mexer toda a fibra do seu corpo, e ele começa a tomar um monte de bomba, e começa a aplicar bomba no corpo, e começa a tomar um monte de suplemento alimentar, e começa a tomar um monte de cápsula, e começa a tomar um monte de vitamina, e o cara daqui a pouco está com o rim ferrado, o cara daqui a pouco está com problema de saúde, mas o cara está lá inchado, parecendo uma galinha de granja, né? Cheio, achando que está abalando, o cara está lá bombando, e acha que está forte. Ou igual as pessoas que entram para fazer exercício físico e já falam, não, vê se já mudou.
Quantos dias de academia? Uma semana. Ó, já vi aqui a curvinha começar, ó. Ninguém quer construir através de processo. A palavra de Paulo a Timóteo é: Timóteo, seja um profundo conhecedor de Deus. Segundo, Timóteo, não perverta as palavras com a sua boca, porque tem algo que sempre coloca você algemado a você. Você é sempre refém de você em um único membro do seu corpo, na sua língua. A língua sempre faz refém, porque se você não quisesse que as pessoas julgassem, não falava. Depois que você falou, seja responsável por aquilo que você falou. Paulo continua dizendo a Timóteo das seguintes palavras: palavras malditas não aproveitam e são para a perversão do ouvinte, ou seja, depois que você falou, simples, não existe borracha do destino e muito menos borracha que apague no tempo. Máquina do tempo não tem para você voltar e consertar o que você já fez. Então, simples, ou você retém a sua língua ou você será refém daquilo que você falou. Ou você fala segundo a Bíblia e usa a Bíblia adequadamente para ter uma boa fala, ou continue sendo refém da sua fala e espantando todo mundo próximo, todo mundo que você supostamente diz que ama, ou todo mundo que supostamente você diz que acredita que são seus amigos. Versículo de número 15, Paulo então começa a dizer para Timóteo: Timóteo, tem outra regra que é um sucesso para você. Qual é, Paulo? Eu vou dizer para você: procura apresentar a Deus como obreiro que seja aprovado. Amados, independente de você ter uma função ministerial, você cumprir um cargo ministerial. Porque cargos ministeriais só existem 5, você sabe disso. Efésios 4:11 diz: e a um Deus chamou profetas, e a outro Deus chamou mestres, e a outro Deus chamou pastores, e a outro Deus chamou doutores, e a outro Deus chamou apóstolos. São 5 ministérios. Você usa a mão sempre para dar os 5 ministérios que tem, são os únicos ministérios que a Bíblia diz. Quais? Profetas, mestres, apóstolos, pastores e doutores. São 5 ministérios. Não existe outro ministério. Pregar não é ministério, cantar não é ministério, diácono não é ministério. Não. Esses são os únicos 5 ministérios que existem na Bíblia. A chamada para a vocação é outra coisa. Você pode ser vocacionado para Deus para algo. E a vocação é um trabalho. E se você foi chamado para a vocação do trabalho, eu acredito que todos vocês, quando começam algo dentro da sua vida pessoal, desejam ter sucesso naquilo. Sim ou não? Um youtuber abre um canal, ele começa a gravar uns vídeos. Aí os vídeos porcaria, gravado com aquele celular velho, com aquelas manchas, uma edição ruim no fundo, e ele está falando e o cachorro latindo, e o ônibus passando atrás, e aquela música do forró tocando, e a mãe dele gritando: desliga esse celular aí! Aí todo mundo vai olhando falando: meu Deus, eu não vou acompanhar esse cara não. E ele mandando um link desesperado para todo mundo lá no WhatsApp: segue o meu canal, se inscreva, você vai ver grande conteúdo para a sua vida. E você vê lá e fala: meu Deus do céu, como que eu fujo isso? Será que eu bloqueei esse irmão? Será que ele vai saber? Não é isso? Não fica? É. Deus começa a revelar assim no meio da palavra, é assim mesmo, pois é. E aí você vê uma coisa: a gente começa uma coisa para dar mal ou a gente começa uma coisa para dar bem? A gente começa uma coisa para as pessoas reprovarem ou para as pessoas aprovarem? E se nós queremos ser aprovados diante dos homens, quanto mais diante de Deus? Quem aqui não deseja ser aprovado por Deus? Toque essa palavra obreiro e coloque a palavra vida pessoal. Toque essa palavra aqui, obreiro, e coloque vida profissional. Toque essa palavra obreiro e coloque vida acadêmica. Toque essa palavra obreiro e coloque vida familiar. Toque essa palavra obreiro e coloque filho. Toque essa palavra obreiro e coloque cristão. Então a palavra está dizendo: procura apresentar-te a Deus como alguém que foi aprovado. E só tem um modo de nós sermos aprovados diante de Deus, amados: seguindo a palavra que Deus nos deu. Terceiro modelo: quando for começar algo, Paulo está dizendo para Timóteo: comece algo como se você desejasse ser aprovado pelo que está fazendo. Não comece algo que você não tem condições de terminar. Porque tem muitas pessoas que têm um problema. Sabe por que muitas pessoas falem na vida? Porque elas sempre começam aquilo que elas não vão conseguir terminar. E elas sempre prometem aquilo que elas não conseguem cumprir. Comece algo sabendo até onde o seu passo vai chegar. Se você só sabe fazer cachorro quente com pão, salsicha e milho, não se atreva a colocar purê no cardápio. Faça apenas aquilo, mas faça aquilo com excelência.
Se você só consegue atravessar daqui até o outro lado da rua, se comprometa com isso. Não diga que você vai conseguir dar volta no quarteirão. Conheça os seus limites e você será um sucesso na onde você vai e até onde você pode ir. O problema é que as pessoas pensam que podem superar limites apenas por força de vontade. Vontade por vontade, todo mundo seria rico, meu amigo. Vontade por vontade, todo mundo seria inteligente. Vontade por vontade, todo mundo cantaria bem. Quem nunca desejou cantar bem para acordar bocejando e cantando? Para a hora que está debaixo do chuveiro não passar vergonha, cantar bem. Para a hora que todo mundo vem aqui, porque tem uma coisa, até pregador às vezes acha que sabe cantar. Eu dou umas dessas às vezes, não é? E tem sempre aquela coisa, não é? Quando o pregador começa a cantar, ele está dando um indício. Acabou a palavra, eu não tenho mais o que falar. Então vamos acabar o culto. Não é? Então é essa questão, nem sempre vontade significa que a gente vai chegar. Porque vontade por vontade, todo mundo tem vontade de muita coisa, amigo. Coloque os pés no chão. Planeje a sua história. Tenha na sua cabeça onde você quer chegar. Mas antes disso tudo, saiba até onde os seus passos te levam e até onde a tua capacidade pode ir. Não se atreva a colocar a sua vida em situações que você não consegue suportar. Porque quantos cristãos a gente tem observado que tem se dado mal porque tem ido aonde não conseguem? Cada um de vocês, não se espante, tem um problema pessoal que infelizmente faz vocês declinarem. Cada um de vocês dentro desta casa tem uma queda moral que infelizmente pode fazer com que vocês destruam todo um planejamento de vida. Alguns podem ter problema com perversão moral na parte financeira. Não conseguem lidar com dinheiro que sempre passam as outras pessoas para trás porque tem ganância. Não significa que você está tomado pelo diabo, significa que isso é um mal moral em você. Alguns, por exemplo, podem ter uma perversão sexual, viciados em pornografia, outros tipos de problema. Outros aqui podem ter qualquer outro tipo de inclinação moral. Então eu digo para vocês, conheçam os seus limites e até onde vocês podem ir. Não se arrisquem aí aonde você não consegue, porque se você for, você vai cair, infelizmente. Você vai ruir. E a pior coisa não é uma pessoa ferida, é uma pessoa decepcionada, porque decepção gera estresse e estresse pode gerar uma infinitude de problemas psicológicos. Outra coisa, o autorreconhecimento é muito importante. Quando nós sabemos que nós arriscamos demais e a nossa vida não era um cassino para ficarmos apostando com ela. Porque tem muita gente que acha que está jogando um jogo de cartas com a vida. E está apostando muitos valores e colocando eles à prova. Saiba até onde os teus pés aguentam e até onde as tuas pernas resistem. Ou então você vai acabar ruindo. As palavras de Paulo a Timóteo, esteja aprovado. Mas antes da aprovação, comece a corrida sabendo que você consegue terminar. Eu não estou pedindo para que você traga a medalha ou ganhe o troféu na corrida, mas eu estou pelo menos te pedindo, corra a jornada sabendo que você pode acabá-la. Não faça promessas que não pode cumprir. Não se comprometa com aquilo que você não pode. E fale palavras que você consegue confirmar. Trabalhe em cima da verdade, porque a verdade é a maior virtude para a aprovação. Porque a gente pode perdoar muitas coisas, mas a mentira fere no fundo da alma. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra o que é vergonha? Quando eu era pequeno, a minha avó sempre dizia, vergonha é roubar e não poder carregar. E eu fui descobrindo ao longo da minha vida que não só isso é vergonha. Tem muitas coisas na vida que são vergonha. E a vergonha é aquilo que você não consegue expor publicamente para os outros. Vergonha é quando você não tem coragem de mostrar aquilo que está nos bastidores. Vergonha é quando o seu histórico do celular não pode ser apresentado para todos. Vergonha é quando tudo que você tem na vida ou tudo que você fez, você vai tentando bloquear para que as pessoas não tenham acesso. Vergonha é quando no passado você tem uma história que não quer que ela presente no presente e esteja apagada no futuro.
Vergonha é quando você tem medo ou você não quer que as pessoas conheçam quem é você na íntegra. Isso é vergonha. Vergonha é quando máscaras são necessárias para serem usadas para tampar aquilo que você não quer que os outros vejam. Vergonha é quando você fala uma coisa e os outros falam outra acerca de você. Isso é vergonha. O Paulo está dizendo para o Timóteo da seguinte maneira: depois que Deus te aprovar, Timóteo, saiba de uma coisa, queira também que os homens te aprovem. Por quê? Porque diante de Deus ninguém tem vergonha, mas diante dos outros homens, todos têm vergonha. Vejam a questão que Paulo está dizendo. Qual é o meio para apagarmos a vergonha? Maneje bem a palavra da verdade, porque a palavra da verdade traz exaltação e glória, não vergonha. Toda vez que você for refém do diabo, estiver refém das falas do diabo, você está debaixo da vergonha. Porque o diabo fala de passado, Deus fala de futuro. O diabo acusa, Deus exalta. O diabo trabalha com paradigmas completamente aversos da cruz. O diabo tenta manchar a cruz tenta exaltar você. O diabo tenta mostrar um Jesus inoperante, Deus mostra o poder de glória e milagre. O diabo mostra a rua sem saída, Deus mostra expansão de via. Então é isso que a gente precisa entender diante dos olhos, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, se você estiver debaixo da palavra da verdade, e você puder manejar ela com perfeição, saiba de uma coisa, não existe vergonhas que tamparão a sua visão. Então, quarto ponto para nós obtermos uma vida que nos aparta do mal, maneje bem a palavra da verdade, porque ela será um manto que cobrirá toda a vergonha. Amados, eu lembro que na Bíblia tem um personagem que tinha vergonhas, Davi. E a vergonha de Davi era o seu pecado. E o seu pecado era como a mulher que ele roubou de um dos seus soldados. Mas a mulher que ele roubou de seus soldados ainda foi honrada por causa que Davi era um homem de intimidade com Deus. E a intimidade de Davi fez com que desta mulher de vergonha nascesse o filho que fosse o seu sucessor na coroa e ainda estivesse dentro da genealogia de Jesus, Salomão. Percebam, amados, eu vejo um homem que tem as marcas de vergonha na Bíblia. Quem? Mefibosete. Está esquecido e seu estado aleijado o tira de poder sentar na mesa real, mas ele é restituído pelo coração generoso de Davi. Bartimeu está à beira do caminho como um cego e as vergonhas só trazem a memória de quem um dia ele foi, ele nem sabe quem ele é e quem ele pode ser. Mas Jesus, quando chega com ele, coloca ele em um novo estado. A vergonha de Zaqueu faz com que ele esteja apartado de todos, mas quando Jesus passa, ele vai dentro da casa de Zaqueu para apagar a vergonha de Zaqueu. Toda vez que Jesus chega com a palavra da verdade, ele apaga uma marca de vergonha. Porque Jesus é especialista em apagar a vergonha. Então a gente precisa saber que o Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você manejar bem a palavra da justiça, saiba de uma coisa, a vergonha será apagada, porque o nosso Deus de exaltação apaga marcas de vergonha. Para um jovem ter sucesso, ele precisa ser bom em manejar a palavra da justiça, não só conhecer, mas ele também precisa manejar bem a palavra. Amados, nós vemos que nesses dias atuais todo mundo é muito bom em dar conselho usando a sua vida como experiência de causa. Aí todo mundo feliz é aquele que usa a sua vida como um modelo para dar conselho. Porque o conselho do cristão não é pautando na sua vida, porque Deus trabalha individualmente com cada um. O conselho do cristão deve ser segundo a Bíblia. Porque é o aconselhamento bíblico que traz convencimento, é o aconselho bíblico que gera arrependimento, e é o aconselhamento bíblico que gera salvação. E se nós seguimos segundo o aconselhamento bíblico, a gente vai construir muito bem uma estrutura cristã, numa pessoa que vai estar levando ela a visionar, ou seja, a olhar os caminhos da eternidade. O Paulo está dizendo a Timóteo: se você manejar bem a palavra da verdade vai fazer com que você não se envergonhe, e mais, se você tiver a palavra da verdade, ela apaga também qualquer marca de vergonha. A palavra bíblica, ela não constrange, a palavra bíblica, ela não inibe, a palavra bíblica, ela não humilha, a palavra bíblica, ela exalta, é por isso que ela não traz vergonha. Maneje bem a palavra da verdade, porque a palavra da verdade traz exaltação. Quarto,
Ponto para o jovem apartar o seu caminho do mal. Maneje bem a palavra da justiça, a palavra da verdade, e você nunca mais verá marcas de vergonha. Ele continua dizendo: evita falatórios profanos, porque eles produzem maior impiedade entre vocês, ou seja, tenha a língua limpa, tenha a boca limpa, tenha a boca bem instruída, pronuncie palavras do céu. Uma coisa é ser crítico e analítico e falar com palavra de autoridade. E aí deixa eu dizer uma coisa: falar avaliando causas não é falar mal, porque tem pessoas que às vezes pervertem o conceito. Ah, a pessoa fez alguma coisa, não, irmão, não vamos falar, não vamos dar vazão para o diabo. Isso não é dar vazão para o diabo, isso é avaliar a causa. Agora, uma coisa é você querer falar para denigrir, uma coisa é avaliar a situação e tentar chegar a um resultado sobre o que aquilo trouxe, ou como aquilo ocorreu. Outra coisa é você falar para denigrir. E as pessoas ficam falando: ah, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Não, falar você pode falar de tudo, desde como e qual é o propósito para qual falou. Agora a questão é, tem gente que fala para denigrir, tem gente que tem a língua pesada, tem gente que tem a língua maligna e gosta de falar mal. Uma coisa é falar mal, outra coisa é avaliar a causa. Uma coisa é ser crítico, outra coisa é ser condenador. Porque tem gente que fala com palavra de condenação: ah, fulano, beltrano, nossa, aquilo, esse, aquilo. Não. E você é quem? Deus. Tiago diz: quem sois vocês que dizem porventura na sua fala, vamos numa cidade, vamos ganhar muito dinheiro? Não são vocês porventura como a fumaça que se apaga logo? E mais uma coisa: só há um que tem o poder de julgar aos homens, esse tem o poder de tirar a vida e tirar a vida. E vós porventura quem sois? Não sabem porventura que a língua é abrasadora e pode botar fogo em toda uma floresta? E ele diz lá no final do capítulo: olha, cuidado, não sai da mesma fonte água doce e água amarga. Tome muito cuidado, amado. Esta é a palavra de Paulo para Timóteo. Se você não frear a tua língua vai te colocar em uma situação constrangedora. Para o jovem ser bem sucedido, ele precisa entender: cuidado com as conversas dos amigos na escola, cuidado dos tipos de público que você apoia. A gente não tem aqui o Almerim da Chaves. Eu fui professor no Almerim da Chaves, e quando eu era professor aqui no Almerim da Chaves, eu perguntava para os alunos aqui da região: digam para mim, vocês são a favor de casamento gay? Levantavam a mão muitos, e provavelmente, se vocês são pais, algum dos filhos dos senhores foram meus alunos, e que levantavam a mão e diziam: são. Eu falava: qual que é a sua religião? Sou cristão evangélico. Pois é, e apoiava casamento gay. Via um casalzinho gay se beijando na escola, falava: ai, que bonitinho. O senhor falava: bonito no quê? Você não é cristão. Via qualquer tipo de causa e apoiava. Cuidado, amados, cuidado. Se tua língua não for freada, ela te colocará em uma situação que você não vai desejar estar. É esta a palavra de Paulo a Timóteo. Isto não é um ponto, isto é só um adendo. Veja: e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Aí ele dá a máxima para falar: veja, os quais se desviaram da verdade. Veja, amados, tem um modo do crente sair da verdade, sair dos caminhos do céu e a gente entender que a vida dele está fracassando. Qual? A gente consegue entender que a vida de um crente está fracassando a partir do momento que ele se desvia da verdade. A verdade são as palavras do céu, as palavras de Jesus, as palavras da Bíblia, é a única verdade absoluta que a gente tem. E quando a vida de alguém está saindo dos caminhos da verdade, esta pessoa também está perdendo o sentido para onde está indo. E Paulo está dizendo: veja, desviaram do caminho da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Aqui migra o quinto ponto para nós entendermos: todo crente, todo jovem, todo obreiro, todo cristão que deseja apartar o seu caminho do mal deve entender: o ponto áureo, o ponto auge do cristianismo não está apenas na conversão, mas está quando o Senhor Jesus chamar todos os corpos, ou então chamar os que estão vivos para o momento do novo corpo ou da ressurreição. A ressurreição é o auge da história cristã, e é na ressurreição que as coisas terão um novo desígnio. Só é vencedor aquele que perseverar até o fim, disse Tiago, e aquele que perseverar até o fim será salvo. A questão não é quem correu meio caminho ou quem deu início na corrida, é quem chegar até o fim. E este é o quinto ponto do aconselhamento de Paulo a Timóteo. Tenha ciência, Timóteo, de que o ponto ápice da sua vida estará quando você entender que a ressurreição é um caso real. Se eu perguntasse para os jovens que estão aqui, eu vejo que muitos de vocês são adolescentes, olha aqui para mim, foquem no meu rosto.
Quantos de vocês têm certeza que mesmo se vocês morrerem, Cristo os tirará daquela cova de lama e o seu corpo ressuscitará no mesmo corpo de glória como Cristo ressuscitou no domingo pela manhã? Quantos de vocês têm a certeza que ainda se os vermes comerem a carne de vocês, quando Cristo os chamar, esta carne será restituída, glorificada e vocês terão um novo corpo? Quantos de vocês têm a ideia ainda que o corpo de vocês, os ossos estiverem podres, estiverem sumido, não tiverem mais nada, ainda assim quando Cristo chamar vocês, vocês voltarão à vida pelo chamado de Cristo? Quantos de vocês têm essa certeza que a semelhança da ressurreição de Cristo, da ressurreição de Lázaro, nós também voltaremos à vida? É este o ponto ápice que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, as palavras falsas, as palavras de perversão, e quem não conhecia a palavra de Deus e não manejava ela bem, perverteram o ponto ápice para qual Cristo nos destinou, qual ressuscitarmos como Ele ressuscitou também. Quinto ponto, tenha certeza, como Cristo voltou dos mortos, o mesmo Espírito que trouxe Cristo dos mortos, também nos ressuscitará. É este o ponto que Paulo está dizendo. Timóteo, admoeste todos, para que tenham certeza, nós voltaremos à vida ainda que nós estejamos mortos. Não é o Império Romano, não é o imperador, não é o Coliseu com os leões, ninguém vai nos tirar desta glória, nós voltaremos ainda que esta vida seja arrancada de nós. Você pode perder a vida nesta existência, mas você tem certeza, os tempos futuros são mais gloriosos do que o tempo presente. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado para eles. É esta a esperança máxima que nós temos. Ressuscitaremos com Cristo, estaremos com Cristo e seremos em um corpo como o do Cristo. Então é isso que nós devemos entender, amados. O quinto ponto, tenha certeza que o mesmo que houve com Jesus, ou seja, da morte para a vida, nós voltaremos ressurretos em um corpo novo que não tem corrupção. Neste corpo preservamos valores, naquele corpo nós ganharemos valores. Neste corpo nós tentamos nos manter bem. Todos aqui, acredito, desejam manter uma vida saudável, vão ao médico, tentam cuidar da sua arcada dentária, vão ao dentista. Os que perdem cabelo vão tentar um método para aplicar de novo, não é capilaridade. Os que criam barriga tentam ir em todo tipo de estética possível para tentar remodelar o corpo. Os outros vão à academia, os outros correm. Alguns tentam, não é, fazer um tipo de transplante de pele, mudar a pele, mudar a cor da pele, a cor do cabelo, cuidar da orelha, diminuir a coluna, a costela. É assim, todo mundo quer fazer métodos para preservar esse corpo. O corpo que nós vamos receber já é um corpo preservado em glória. Percebam, amados, este é o troféu dos vencedores em Deus. Esta palavra de Paulo para Timóteo é incomparável o que Deus tem preparado para a gente, sua mente não imagina. E por mais que eu tente vocalizar, ou seja, falar para vocês, minhas palavras não alcançam a glória do que Deus tem preparado para nós. O versículo 19, ele diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são os seus. Fique tranquilo. Assim como você conhece a voz de Deus, e você sabe quando é ela que fala com você, porque João 10 diz: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, e elas vêm ao meu encontro. Deus também conhece você. Você imagine que neste momento, muitas pessoas estão falando em todo o mundo, muitas pessoas estão orando neste mundo, muitas pessoas estão se comunicando com os céus em oração neste momento, em todo o mundo. Ainda assim, Deus não confunde uma voz sequer e sabe distinguir a voz de cada um, porque Deus conhece os que são seus. Existem centenas de registros de nascimentos no mundo. Existem milhares de nomes iguais no mundo. Ainda assim, Deus sabe quem é quem, as características pessoais de cada um. Não há um Deus semelhante a esse que seja tão pessoal, que conheça no íntimo e no mais profundo, a saber,
Ele conhece o coração, as vontades, as limitações, os problemas, as situações adversas. Ele te conhece na sua estrutura. Fique tranquilo, e Ele se agrada porque Ele conhece os que são seus. Como jovens que são, provavelmente alguns discursos terroristas colocam vocês em estado de medo, não de temor, porque temor é reverência, medo é apartamento, medo afasta, o temor aproxima. Porque todo mundo que tem respeito deseja estar próximo da figura de autoridade. Quem tem medo se aparta. Nós temos um Deus que promove distância, nós temos um Deus que promove amor e aproximação. Porque o nosso Deus não quer que ninguém se afaste porque Ele é poderoso, mas quer que conheçam a sua glória, que logo do outro lado mostra a face do seu amor e eles se acheguem a Ele. E diante disso, não há nada que você faça que Deus já não conhecia por antecipação, e ainda assim Ele colocou o Filho como investimento pela sua vida, porque Ele te ama e Ele conhece você. Jovem, tenha ciência que Deus te ama nas suas limitações, nas suas revoltas, nos seus estados de rebeldia. Às vezes quando vocês são respondões aos pais, às vezes quando dão uma pisada na casca de banana e escorrega. Pois é, Deus conhece cada um de vocês porque Ele sabe os seus limites. Deus conhece na particularidade. Continua Paulo dizendo: e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Saiba de uma coisa, o nome de Jesus ainda é carteira de autoridade. A Bíblia diz, amado, que diante deste nome toda língua confessa e todo joelho se dobra. É o nome mais glorioso. De mar a mar, como diz o Salmo 90, se estenderá a sua glória, e este nome não poderá ser derrubado por nenhum outro nome. Ninguém estará acima deste nome. Este nome é o nome mais glorioso que faz com que a iniquidade, e você veja, a palavra iniquidade é diferente da palavra impiedade. A palavra impiedade é não conseguir agir segundo a instrução da palavra bíblica. A palavra impiedade é agir segundo o que Deus não mandou que agíssemos. A palavra bíblica para iniquidade é quando nós não conseguimos cumprir os ritos que precisam ser cumpridos para que nós nos mantemos de maneira justa. A palavra impiedade está dizendo quando nós pervertemos o que Deus colocou na nossa vida. Iniquidade é quando você faz alguma coisa e se converte daquilo, e você abandona aquilo, e aquilo se torna piedade. O contrário de iníquo é piedade. O contrário de ímpio é perversão, é santidade. Quando a santidade ela é manchada, se tornou impiedade. Então é isso que a gente está trabalhando. Este é o conceito que Paulo está trabalhando para a gente. Quando a gente começa a perverter a santidade que o Espírito está produzindo na gente, a gente está jogando fora o investimento de Deus. É esta palavra bíblica que colocou Paulo para Timóteo. Timóteo, o nome de Jesus afasta aqueles que estão fugindo da santidade. Afasta os caminhos das trevas. Conduz aqueles que desejam chegar à luz. É por isso que nós devemos prestar atenção muito clara sobre estes desígnios. Continua dizendo, ora numa casa não há somente... E aí ele trabalha os tipos de vaso. Aí eu faço a pergunta para você, que tipo de vaso você desejaria ser dentro destas qualidades de vaso? Ouro, prata, feno, pau ou barro? Qual é o tipo de vaso que você se adequa, ou qual é o tipo de vaso que você acha que você é diante de Deus? Porque esta avaliação você pode fazer, e não é necessário que ninguém faça avaliação. O texto da Santa Ceia diz, avalie, pois, o homem a si mesmo. Você sabe avaliar muito bem a sua vida, que tipo de vaso você é na presença de Deus. Porque é certo, conforme for a estrutura do vaso, melhor será o seu lugar de destaque. Ninguém coloca um vaso de barro dentro de um salão nobre, não coloca. Porque um vaso de barro serve apenas para colocar inutilidade. Um vaso de feno serve para colocar barro, porque o vaso de feno era feito para que você pudesse guardar argila no Antigo Testamento. Um vaso de pau, um vaso de madeira, ele tem vazagem, então você só pode colocar grão, cereal nele.
Vaso de ouro você coloca como decorativo, e vaso de prata, como era resistente, você usava como cofre. Qual é o tipo de vaso que você deseja ser? A Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 4:9 que aprove Deus guardar os seus tesouros em vaso. Então qual vaso você quer ser? Um vaso que esteja como honra, colocado como adorno para Deus, em que todo mundo se espelhe e seja referência para toda uma geração? Porque os anos vão passar e cada um dos senhores vão ficar velhos. E quando tiverem mais idade, o que vocês querem ser e o que querem que as pessoas falem acerca de vocês? Que tipo de história você está construindo para que as pessoas falem acerca da sua vida? Qual passado você quer ter para as pessoas comentarem acerca de você? É isso que Paulo está escrevendo a Timóteo. Aí ele continua dizendo, veja o versículo de número 22. Foge também dos desejos segue a justiça. Amados, ninguém pode se considerar justo porque a nossa justiça é vã. Mas a justiça de Deus é grande. E a justiça de Deus traz para nós aquilo que nenhuma outra justiça pode trazer. Se nós trazermos a justiça de Deus para a nossa vida, nós teremos o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Seremos justificados por Deus. E a justificação dada a nós por Deus é que traz a nossa salvação. Quem segue a justiça, logo está nos caminhos para ser salvo. Ele diz, segue a fé, a caridade, a paz com os que de um coração puro invocam o Senhor. Lembre as palavras do Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Um coração puro traz olhos puros, e olhos puros terão uma visão mais apurada. Esta palavra que ele está dizendo, mais, procure a justiça, procure a fé, procure a caridade, e aqueles que com o coração puro invocam a Deus. Por quê? Porque os olhos serão abertos e Deus logo será apresentado de maneira mais ampla para você. Amados, só pode enxergar as coisas espirituais quem tem um olhar espiritual. O problema é que os olhares espirituais estão sendo pervertidos e muitas vezes nós estamos perdendo a visão de Deus. Estamos com os olhos tão pervertidos e os nossos óculos de visão do céu estão tão embaçados que nós não estamos enxergando Deus ainda que Ele se apresente como um gigante. Nós estamos tão desfocados na nossa visão, o nosso coração está tão encharcado da obscuridade do mundo que nós não estamos conseguindo enxergar a Deus. Veja, amados, é esta palavra que a Bíblia está dizendo e que Paulo está dizendo a Timóteo: tem um coração limpo, Timóteo, porque um coração limpo, um coração puro sempre desejará fazer o bem para os outros, sempre confiará na ação de Deus e no seu poder, sempre seguirá a justiça, porque ele arderá pelos caminhos do céu e pela salvação, e mais, seus olhos serão amplos para ver Deus em todo ponto. Eu lembro que uma vez, eu estava sentado com um amigo, e ele não era um crente evangélico, não era um evangélico, e nós estávamos sentados, e ele olhando, ele diz assim: você já viu aquelas árvores como o vento sopra? Eu falei, parecem que elas estão batendo palma e adorando a Deus e glorificando ao nome dEle. E eu, crente, parei e olhei e falei assim, poxa, eu não vi nada disso. Então eu parei para olhar e falei, poxa, uma pessoa que não é crente consegue ver a natureza glorificar a Deus, e eu que sou um crente não consegui ver isso. Quanto mais puro for seu coração, mais você enxerga a Deus nas situações mínimas da vida. O problema é que nós estamos com tantos problemas a ser visto como megalomaníacos. Todo mundo quer ver grandes estruturas, grandes templos, grandes ações, grandes shows, grandes eventos, e quando as coisas são pequenas parece que Deus não está lá. Porque nós estamos tão acostumados em querer ver Deus nas coisas grandes, que parece que quando Ele se apresenta nas pequenas, a gente tira Ele do cenário. E ele continua dizendo: contenda, cuidado com a fala dos amigos, cuidado com a fala da mídia, cuidado com o que você abdica com verdade. Eu lembro, nunca esqueço como se fosse ontem, isso há quase 10 anos atrás. Eu entrei na sala da EBD para lecionar a escola dominical, e eu estou parado na sala de aula, entrou um jovem, e aí eu lembro que a lição era sobre Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. Quem tinha escrito era o pastor Ezequiel Soares, o pastor daqui de Jundiaí. E lecionando aquela lição, eu lembro que um jovem pegou e parou e falou assim para mim: mas Jesus é o arcanjo Miguel. Eu falei: não,
Jesus não é o arcanjo Miguel? Onde você tirou isso? Ele disse, não, os testemunhas de Jeová foram na porta da minha casa e disseram que ele é o arcanjo Miguel. E eu era muito jovem, eu não sabia lidar com aquilo, eu não conhecia muito bem a doutrina da igreja evangélica. Eu falei, eu vou perguntar para o pastor e depois eu volto para falar com você se é ou não é. Eu lembro que eu parei, amados, e fui perguntar para o pastor, pedi para o pastor conversar com aquele jovem, porque eu não tinha autoridade para falar aquele tipo de assunto, eu não sabia ainda. Então o pastor conversou com ele, falou com ele, e ele falou assim, não, o senhor está errado, eu acredito neles, e foi para os testemunhas de Jeová. E eu nunca esqueci daquele jovem, que por ouvir questões loucas e insanas, acabou sendo pervertido para a confusão. E quando nós damos ouvido àquilo que não é de Deus, nós somos arrastados para os ventos de confusão. Cuidado, se os seus ouvidos não estiverem prontos a ouvir a voz do Espírito, e serem bem guiados pelos caminhos do Espírito, qualquer voz para você pode ser a voz do Espírito de Deus, a fala de Deus, e você estará sendo confundido. Paulo continua dizendo a Timóteo, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Ei amigo, olha aqui para mim, quer ser cristão? Aprenda uma coisa, tenha 2 ouvidos para ouvir, uma boca para ficar fechada. Você quer ser cristão? Aprenda a ser submisso, que tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, sendo obediente à sua morte e à morte até de cruz. Siga Jesus, exemplo de humildade, referência para todo aquele que deseja ser salvo. O modelo a ser copiado, Jesus, siga a instrução dele. Continua, a Bíblia Sagrada diz, manso, sofredor, aprenda com Jesus. Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, e a mansidão de Jesus nos ensina o bom caminho. Amados, em tempos que você com certeza imita vários youtubers, coloca o cabelo do Neymar quando ele corta moicano, coloca a franja, lembra quando eu era criança, eu já sei da minha época, os meninos, o Ronaldinho na Copa de 2002 cortou lá, lembra? O cascão, todo mundo cortava o cabelo cascão, todo mundo copia os grandes ícones da mídia. O problema é que nós queremos copiar demais os ícones da mídia e não queremos copiar Jesus. Copie Jesus, imite Jesus, seja manso como Jesus. Esse é meu temperamento simples. Jesus também tinha um temperamento, mas ainda assim aniquilou a si mesmo. Pois é, lembre, imite a Jesus, instruído com mansidão. Os que resistem, a ver porventura que Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Paulo está dizendo a Timóteo, os últimos pontos e o 6º ponto eu fecho aqui. Seja persistente e como Jesus. Em nenhum momento Jesus brigou com os fariseus, ainda que ele soubesse o que os fariseus faziam. Ele sempre os pegava com as suas próprias palavras. Mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E o que diz as Escrituras? Mestre, um homem foi casado com um irmão, uma mulher foi casada com um irmão, e sucessivamente casou com sete irmãos, morrendo um após o outro. De quem será ela esposa? Na verdade, vos digo que serão como os anjos, não casam e também não se dão em casamento. Mestre, me responda uma coisa, mestre. É lícito curar o sábado? Te faço outra pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? São estas as palavras de Jesus. Sempre responda com mansidão, porque quem maneja bem a palavra da verdade não precisa descer o nível. Ele sabe seguir segundo os desígnios da palavra de Deus. 6º ponto, instrua com justiça e mansidão. Jesus não jogou ninguém fora e por isso resistiu, persistiu, investiu e ganhou no convencimento da verdade. Uma fala sempre dizia Kant, você pode não concordar no começo, a verdade vai te deixar brava por estar errado, porque ninguém quer estar errado, mas é o seguinte, se você pensar ao longo dos dias, ela vai te convencer, porque verdade vai ser sempre verdade. As pessoas podem não gostar, elas podem até não concordar, mas fique tranquilo, uma vez que a verdade foi lançada, ela é uma semente eficaz para germinar aquilo que lançamos. O profeta Isaías disse,
A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, pelo contrário, cumprirá o efeito que lhe apraz. E continua fechando o versículo 26. E tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Tenham certeza, a verdade ainda tem o mesmo desígnio de João, capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só há uma chave que abre as algemas do inferno e as cadeias do diabo, a verdade de Cristo. Porque quem conhece a verdade é livre. E saiba de uma coisa, liberdade está atrelada a uma palavra. Qual seria mesmo? Responsabilidade. Então, lembre das palavras de Antoine de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. Você é inteiramente responsável por aquilo que você cativa. Se você trouxe para perto, vou usar uma linguagem mais jovem. Segura a bomba, meu filho. E aí? O que a gente faz? Acabei meu horário? Acabei. O que você quer que eu faça, amigo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer pagar um lanche para mim na cantina? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Está com o senhor. Alguém quer perguntar? Amém? Aproveita. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Motivo de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Peço perdão à igreja. Cheguei um pouco tarde, mas Deus sabe de todas as coisas. Quero dizer aos amados que o nosso pastor Claudecir,